Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e este é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 18 de agosto de 2016, quinta-feira. Vamos então às movimentações do nosso mercado. Olhando o índice Bovespa, eu tirei algumas linhas aí para não ficar muito viciado nelas. E, bom, o que a gente teve hoje? A gente teve um dia de leve queda, uma queda de 0,27%, num candle de pequena amplitude. E apesar deste movimento de queda de hoje, a gente teve a renovação da máxima do ano, né? O mercado fez sua cotação mais alta hoje em 59.418, vamos arredondar. Bom, o mercado segue dentro do mesmo cenário, né? Um movimento de alta arrastado, ruim de operar, né? A gente não consegue manter 2 dias para o mesmo lado, né? Eu mostrei para vocês o gráfico do futuro, principalmente, né? Então é candle preto, candle branco, candle preto, candle branco, candle preto, candle branco, candle preto, candle branco amanhã, pode ser, né? Faz muito tempo mesmo que a gente não tem mais do que 2 pregões seguidos em correção, isso desde maio, né? Bom, mas sendo objetivo, o que a gente pode esperar para o mercado? Olha, o viés é alta, tá? O movimento é ruim, mas o viés é de alta, e enquanto a gente não tiver um sinal forte indicando reversão, né, operar na ponta vendedora tende a ser um mau negócio. Tu tenta uma vez, erra, tenta outra vez, erra, tenta uma terceira vez, erra, e isso vai comendo capital. O melhor a fazer é ter muita cautela, escolher muito bem escolhido oportunidades para trade. Eu acho que o mercado dá espaço para trades na ponta compradora nesse atual momento e dá espaço também para trades na ponta vendedora. Tá? Mas as coisas vão voltar a ficar fáceis quando o mercado ganhar ritmo, né? Quando o mercado ganhar volatilidade direcional, né? Direção. Então, pouco importa se o mercado for subir ou for cair, mas que ele faça isso com vontade, que ele consiga produzir algo como isso aqui, né? Algo como isso aqui. É isso que a gente precisa para a coisa ficar interessante para nós traders de novo. Tá? O que provavelmente nos ajudaria nesse sentido, a minha opinião, é o mercado americano. Tá? E eu acho que nesse momento o melhor gráfico é o do Dow Jones. A gente tem uma resistência horizontal aqui bem definida entre os 18.639 e os 18.672, mais ou menos. O rompimento com força dessa região deve detonar um movimento de alta no mercado americano. Uma alta mais direcional, como isso aqui. Tá? E isso seria provavelmente a senha para o nosso mercado fazer o mesmo. Se o mercado americano rompe para cima e vai, né, o nosso mercado deve ir atrás e o nosso alvo seria 62 mil pontos. Se o mercado ficar nessa lenga-lenga, o nosso alvo continua sendo 62 mil pontos. Só que a gente vai nesse movimento arrastado. Tá? Mas nada garante que o mercado americano vá romper para cima. É apenas o viés. É de alta. Tá? Se o mercado americano começa a corrigir, o simples fato do pessoal perceber que ele não vai romper e que ele se direciona para um movimento corretivo que teria como alvo o fundo do comecinho do mês, tá? Isso provavelmente vai derrubar o mercado americano com uma certa intensidade, pelo menos no curto prazo. O perigo reside nessa correção de curto prazo, ela abrir caminho para correções mais longas. Tá? E eu acho bem possível que isso aconteça. Se o mercado começar uma correção a partir daqui, eu acho que o mercado não vai ser uma correção pequena, eu acho que vai ser uma correção grande. Talvez um período aí de uns 2 meses de queda, né? Algo como isso aqui, né? Ou isso aqui, alguma coisa nesse sentido, talvez assim, né? Não sei, aí eu tô chutando, mas o ponto é,
o que poderia indicar isso? Se o mercado faz um candle que fecha abaixo desse ponto aqui, esse é um ponto agora de segurança para muita gente, né? A gente marcou um fundo em cima de uma LTAzinha. O rompimento desse patamar joga os preços para cá, e o fato dos preços chegarem aqui, estando abaixo da média móvel de 21 períodos, a média virando num cenário de bandas estreitas, pode ser um sinal para um movimento corretivo mais intenso. Tá? O próprio receio de um movimento corretivo mais intenso pode produzir esse movimento mais intenso. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o mercado americano não vai ser difícil escapar de uma definição. Tá? Ou ele rompe isso aqui ou rompe isso aqui. Provavelmente isso vai ser o trigger, né? Para a gente ver movimento direcional. O S&P 500 futuro tá mais difícil de avaliar, porque ele está mais parecido com o nosso mercado, um movimento mais para cima, arrastado para cima. Então, mas é mais ou menos o mesmo ponto. Vindo abaixo dessa sombra, desse candle aqui, as coisas começam a pesar para o mercado americano. E não temos o cenário horizontal, como nós temos o Dow Jones, para nos dar um bom sinal de rompimento para cima. Então, vamos olhar o gráfico do índice Dow Jones, certo? Voltamos então para o nosso mercado. Enquanto não tiver algo que nos jogue para baixo, e eu acho que se nos jogar para baixo vem lá de fora, tá? A gente deve continuar esse movimento arrastado. Se lá fora o mercado romper com vontade, e o melhor gráfico para observar isso é o gráfico do Dow Jones, daí eu acho que a gente tem condições de acelerar em busca dos 62 mil pontos. Tá? Se a gente chegar em linha reta nos 62 mil pontos, é muito difícil que o mercado passe sem antes oferecer um recuo significativo. Um recuo visível no gráfico, algo como isso aqui. Tá? Bom, como foi o nosso mercado no futuro? O INV16 foi um dia de queda, tá? Um candle pequeno, né? Foi um dia lateral, na verdade, e bastante errático no intraday. Eu mencionei para vocês que seria possível até buscar compras pela superação da máxima de ontem, né? Um posicionamento de swing trade na ponta compradora, porque uma hora o mercado deve se definir, né? E por enquanto é para cima. Mas o ideal era uma abertura em gap de baixa em relação ao intraday, ao fechamento de ontem, porque no intraday a gente estava sobrecomprado, né? De fato tivemos isso. Se a gente tivesse tido o rompimento da linha d'água, esse seria o melhor sinal. Operar o rompimento da linha d'água depois de uma abertura em gap de baixa. Mas o mercado não fez isso. O mercado abriu em gap de baixa, fechou apenas parcialmente o gap, chegou a ceder, né, mas não conseguiu cair, ficou andando de lado num dia extremamente errático de novo. Tá? E com isso define um suporte por volta, um suporte intermediário por volta aqui dos 59.960 pontos. Tá? Ainda há um viés altista, tá? Só que a gente perde aquela questão para o pregão de amanhã, né, de linha d'água aqui. O que nós vamos ter vai ser apenas esta resistência, já não é mais a mesma coisa. Tá? Esse gráfico ainda não favorece vendas no curtíssimo prazo. Tá? Mesmo que a gente tenha um pregão de pressão vendedora amanhã, nós temos esse fundo aqui que foi formado, tá, para ser um obstáculo, e nós temos a média móvel de 200, tá, que vem evoluindo. Se amanhã tivermos mais um pregão de um movimento mais lateralizado, essa média móvel de 200 vai entrar para dentro da congestão, e a partir daí o mercado fica mais propenso ao eventual rompimento desse suporte intermediário e vir buscar esta região aqui, tá? Que é suporte forte. Abaixo desse ponto aqui, bom, daí as coisas realmente começam a pesar e a gente pode ver uma correção mais ampla. Tá? Enquanto isso não acontece, o viés é altista. Dólar. Só dando uma olhadinha no gráfico diário do índice futuro perpétuo ajustado. Ok. No dólar, nós tivemos ontem, né, uma estrela cadente depois de um repique,
testando a média móvel de 20 períodos descendente, né? Dentro de uma tendência de baixa. Era possível, então, entender isso como um sinal de venda, dependendo da forma como eu gosto de operar, pelo menos, da perda mínima de ontem no pregão de hoje, para considerar esse sinal acionado e poder fazer vendas. O mercado ignorou o sinal de ontem, a gente teve um dia de alta, nós não tivemos a perda mínima. E isso mostra que o dólar realmente está a fim de subir. Tá? Vamos pegar o contrato do mini. Tá? Ele ainda está numa tendência de baixa. Tá? Ele ainda está próximo de uma zona de obstáculos, cheia de obstáculos aqui. Mas esse movimento de hoje me deixou desconfortável em cogitar vender o dólar. Claro, a gente não tem sinal no pregão de hoje. Tá? Mas eu acho bem possível que o dólar esteja produzindo no estágio inicial de uma recuperação um pouquinho mais significativa. Mas isso aqui é apenas um achismo e achismo não faz trade. Tá? Eu só quero dizer cautela com vendas. Se fosse para o dólar cair, provavelmente ele teria aceitado o sinal de ontem. Acho que o dólar vai insistir um pouco mais nesse movimento de alta, pelo menos para buscar esses fundos aqui que foram esse suporte que foi rompido. Tá? E talvez, só talvez, a gente esteja preparando aí um pivô de alta. Olhando o intraday, tá? O dólar tem suporte nessa região por volta dos 3.212 e na verdade essa região aqui já nem é mais muito significativa como resistência. Tá? Então ele tem um caminho mais livre para cima para buscar essa região aqui. Tá? Então acho que ainda dá para ser agressivo na ponta compradora no intraday se houver sinal. Tá? Hoje não foi um dia de sinais bons dentro dos modelos que a gente opera. Tá? Lembrando que muita gente pode pensar assim, porra, mas nunca tem sinal bom. De fato, a gente não... A forma como eu gosto de operar o mercado, a gente aqui pelo menos, não é muita frequência de trade no mesmo gráfico. A gente não vai mais para esse lado de scalp, que eu acho bem legal, mas eu gosto mais de trades bem escolhidos, bem pontuais, e eu busco um bom enquadramento, e por isso eu tenho que olhar uma grande quantidade de papéis. A maior parte dos meus trades se dão nos papéis e não no dólar ou no índice, apesar de que eu gosto bastante de operar índice. Tá? E no gráfico de 15 minutos, dentro dos setups básicos que a gente opera, né, não teve nenhum sinal. A gente até teve uma barra elefante, né, aqui, que não foi acionada de início. O mercado acabou fazendo um gift, não anulou a barra elefante, tá, porque não rompeu a mínima, apenas testou, fez um martelinho aqui. Seria um ponto até interessante para uma entrada, mas duas coisas ficavam um pouco ruins, né? O fato de a gente ter passado para baixo da média móvel de 20 períodos e ela está inclinada para baixo, o fato de a gente ter tido volume no movimento de queda, né, e ter vindo para baixo da linha d'água. Então, de fato, eu não me senti confortável para operar, fiquei só olhando esse movimento de alta. Assim acontece. Tá? Então, eu não sou um trader de todo dia estar buscando trade no dólar ou no futuro necessariamente ter que operar. Eu escolho bem, tá? Mas o viés é autista aí no dólar. Bom, em relação ao juro, tá? Nada mudou, seguimos dentro da cunha do vencimento F19 do DI. Então, dia chato hoje. Amanhã eu acho que vai ser um pouquinho mais movimentado, tem potencial, mas seguimos dentro deste cenário de alta arrastado. Tá? Fico por aqui, até o farol de sexta-feira.